Olá, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de ciências. Hoje vamos fazer a nossa revisão, tá certo? Referente ao tema 8, tempo e clima, certo? Do nosso capítulo 1, meteorologia. Nós vamos estudar somente o capítulo 1 para a nossa prova, ok? Vou deixar com vocês a atividade do panorama, certo? Especificamente a página 286, tá certo? Então, bons estudos e vamos iniciar nossa revisão. Bom, turma, dos pontos específicos, né, abordados durante as nossas aulas, que foram 3 aulas, né, sobre esse assunto muito extenso, vamos tirar alguns pontos importantes a ser discutidos, tá certo? Inicialmente vamos entender o que era a definição de meteorologia, né, que é a ciência que estuda as condições climáticas, tá certo? E nós usamos o que? A tecnologia para entender a previsão do tempo, né, e do clima, tá certo? Falando em tempo e em clima, tempo é o estado atmosférico momentâneo, aquilo que se altera de acordo com o momento, né, os estados das chuvas, né, estações chuvosas e tal. Já o clima é o estado determinado por um longo período de tempo. Já, né, de uma determinada região, o clima semiárido, árido, chuvoso, né, é por longo tempo, tá certo, turma? A determinação do tempo e o clima, nós usamos o nível pluviométrico, né, que mais na frente nós falamos que é um aparelho que determina a quantidade de chuvas, né, no local, ok? Nós falamos também, turma, sobre a temperatura do ar, que é determinado pelo vapor, certo, de água no ar em uma determinada região. Confere? Beleza. Certo? Nós falamos também da umidade do ar. A umidade do ar é a quantidade de vapor de água, certo, no ar, né? Ele determina se o local vai ser seco ou úmido, tá certo, turma? Bom, turma, falamos também da umidade relativa, que ela determina aí uma variação, ou a ausência, né, no grau, né, num determinado grau, a ausência de água no ar, ou uma quantidade máxima de vapor de água, tá certo? Outro ponto que nós também discutimos é a pressão atmosférica, né? Pressão atmosférica, no caso, é a pressão do ar sobre uma superfície, né, na superfície terrestre, e isso depende também, influencia, né, também a altitude desse local, né? Quanto mais alto, menos pressão, quanto mais baixo, maior pressão. Isso tem a ver também com o estado que nós usamos como base, que é o nível do mar, tá certo, turma? Nesse caso, nós temos a pressão atmosférica e a umidade são inversamente proporcionais, como eu falei para vocês agora, né? E o nível pluviométrico, né, que é o aparelhozinho que mede a quantidade de chuvas em um determinado lugar. Isso aí, turma, é referente à nossa primeira parte do capítulo de meteorologia, né? Vamos para a segunda parte. Né? Na segunda aula, né, especificamente, nós falamos sobre a modificação do tempo e o estabelecimento do clima, né? Que é a influência da luz do Sol, certo? E o movimento de rotação da Terra, elas alteram as condições climáticas em diferentes pontos da Terra, né? E nós chegamos à conclusão que esse aquecimento não é igual, né, em diversos cantos da Terra, né? Justamente por essa questão dos raios solares incidirem de diferentes formas no planeta Terra, ok? Nós falamos também sobre a questão do relevo, que em lugares com água, né, com a massa de água, né, vamos dizer assim, o aquecimento é lento, né, e vai se prolongando e vai modificando ao longo do dia, né, até às vezes à noite, em lugares com água, a água fica morna ainda, né, no caso do mar, por exemplo. Né? E em lugares sem massa de água, a temperatura ela é variável, né? Ou seja, de dia é muito quente, de noite é muito frio, certo? E lugares próximos, né, a massa de água, a temperatura é constante. Isso fica referente nas florestas, bem visível, né? A variação de temperatura também é a passagem de massa de ar, certo? Nos continentes e altera a temperatura em nosso planeta, tá certo? Isso depende do quê? Da circulação do ar, que é justamente o vento, né? Que é a diferença de temperatura e de pressão na determinada região. E nós falamos também sobre as nuvens, né? Que são as partículas condensadas de ar na atmosfera, né, turma? E também discutimos sobre os tipos de nuvens, né? São cirros, cúmulos, nimbos e estratos. Especificamente, cada tipo você vai dar uma olhada no vídeo, né? Porque lá eu discuto e mostro as imagens. Aqui é uma revisãozinha básica, tá certo, turma? Vamos adiante.
Bom, para finalizar nossa revisão, nós falamos sobre a massa de ar, né, que forma a circulação de ar no planeta, formado na estratosfera, tá certo? A camada inicial da atmosfera, em contato com a superfície terrestre, onde não há ventos fortes, certo? Representa as características, né, que ela representa as características da região de formação. Onde essa região está formando uma massa de ar característica, ela vai levar essa característica, esse formato dessa região, quando ela for fazer, né, participar da circulação do ar, tá certo? Temos dois tipos, né, do tipo continentais e do tipo marítimas, tá certo? E falamos também sobre as correntes marítimas, né, que são massas de ar formadas nos oceanos com, né, ela recebe esse aspecto de salinidade e temperatura daquele lugar, né, da região marítima, né, daquele especificamente daquele oceano, tá certo? Do seu local de origem, né? E influenciam as regiões litorâneas próximas, né? Como na questão da alteração da temperatura, das chuvas e da umidade também, certo? No caso quente, tá certo? Vem da questão equatorial, e no caso das frias são dos polos, né? As correntes marítimas, né? E as massas de ar formam também as frentes quentes e as frentes frias, tá certo, turma? Bom, turma, então, essa é a nossa revisão, certo? É uma pincelada do assunto, você dá uma lida no capítulo, né? Só o capítulo 1 muito interessante. Acompanha também os vídeos, tá certo? E espero que vocês possam fazer uma ótima prova, certo? Então, deixo com vocês aí a atividade que eu falei no começo da aula do panorama, tá certo? Bons estudos, até a próxima, valeu!